Hoje eu estava aqui, de dia, estava vendo um pouquinho da palavra, e a gente vê como Jesus foi acusado, como homens de Deus foi acusado. E até à tarde nós estávamos conversando sobre Sansão. Entrou o assunto de Sansão, e eu queria ver até onde é a história de Sansão. Nós temos que tomar cuidado. Às vezes Deus nos chama nós para fazer alguma coisa, só que lá na frente o Senhor vai dar uma coisa maior do que aquilo que a gente está fazendo. Deus não dá nada grande agora. Deus primeiro Ele prepara, Ele vai trabalhando, Ele vai aumentando. Ele vai aumentando até chegar no patamar que pode. E nós comentando sobre Sansão, tinha tudo para ser um homem de Deus, teve tudo para casar com uma mulher de Deus, teve tudo. Porque as coisas de Deus é simples, as coisas de Deus não é complicado, as coisas de Deus é tão simples, de tão simples que as coisas de Deus não tem briga, não tem divisão, não tem discussão, as coisas de Deus têm união. E nós aqui já foram lidos, Mateus capítulo, se não me falha a memória, 11, 12, 30, que fala que aquele que não ajunta espalha. E a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar espalhado. A gente hoje está vivendo tanta situação, tanta situação difícil, que a gente fica triste. De ver como o inimigo espalha uma família, como o inimigo divide uma família, como o inimigo põe uma família para sofrer, põe uma família para chorar. E quando o inimigo põe uma família para chorar, para dividir, a gente não consegue ter lembrança boa dessa família. Você não consegue ter lembrança boa, porque a única lembrança que você vê é só lembrança de destruição. E praticamente quando você vê uma família destruída, quando você vê divisão dentro da família, como que você vai apresentar aquela família para outras pessoas? Como que você vai apresentar? Porque não tem como você apresentar uma coisa que está dividida, uma coisa que está destruída. E quando nós encontramos aqui, eu não sei se toda a igreja já leu o texto, no mesmo livro aos Filipenses, no capítulo 4, no versículo 2, lê para mim aí, no capítulo 4, versículo 2, aos Filipenses, capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evodia e rogo a Sintique que sintam o mesmo no Senhor. Irmão, esse texto aqui nós encontramos duas mulheres. Essas duas mulheres estavam dando um problema tão grande dentro do projeto da igreja. Estava dando um problema que Paulo foi obrigado a falar para os homens ajudar essas mulheres, porque essas mulheres estavam dentro do mesmo lugar, mas não tinham o mesmo sentimento. E a gente às vezes fica olhando sobre sentimentos. E Deus não trabalha com sentimentos, Deus não trabalha com isso, Deus trabalha com verdade. E a gente, irmão, a libertação é tão difícil para ser cumprida nas nossas vidas. Hoje nós temos que tomar cuidado com o que fala. Hoje nós temos que tomar cuidado com quem vai falar. Tem que tomar cuidado. Você sabia que a gente está vivendo um momento assim, com toda clareza, a gente está vivendo um momento. Você sabia que até para você compartilhar as coisas de Deus hoje em dia está difícil? Até para você falar das coisas de Deus, até para você falar de projeto das coisas de Deus, você sabia que depende da pessoa põe tudo a perder? Se você se abrir, se você falar, a pessoa se põe tudo a perder. A gente está ficando numa situação tão difícil do Evangelho, que Jesus ministrou sobre isso. Jesus falou, vocês me seguem por causa da comida. Jesus falou. Tinha um monte de gente seguindo Jesus por causa da comida. Não era pela salvação, não era pelo que Jesus era e pelo que Jesus poderia colocar. E às vezes a gente às vezes tem algumas coisas que a gente gostaria de apresentar para nós. Quando nós falamos de crescimento.